O Ministério da Boa Saúde Mental adverte: isto é uma provocação apenas. As opiniões dos participantes serão provavelmente conhecidas e poderão até mesmo divergir. O que importa é que você tenha o cuidado de examinar a sua posição, estudando e entendendo o que Deus pensa a respeito. Combinado? Vamos seguir usando o exemplo do apóstolo Paulo. Lembramos que ele fazia tendas. Ele era um provedor de moradias populares nos tempos do Novo Testamento. Ele era sócio ou parceiro de Áquila e Priscila, o mesmo casal que tinha dentro da sua própria casa uma igreja funcionando. Paulo fazia isso, segundo ele mesmo, para não ser pesado, para que o seu sustento não pesasse sobre os ombros daqueles que eram justamente o alvo da sua pregação. Gente que nem sequer sabia o que era evangelho, como é que eles iam supostamente contratar um serviço como esse? Hoje em dia seria tão paradoxal como alguém pedir salário aos necessitados para que você vá lá distribuir cesta básica. Não soa coerente. Paulo tinha essa preocupação, sensibilidade e postura, mesmo que para isso fosse sustentado, primeiro parcial, depois totalmente, por outras comunidades que eram suas parceiras. Em outras vezes, ele realmente foi sustentado pelas comunidades nas quais ele servia. Junto a elas, defendeu inclusive o direito dos ministros serem remunerados, alguns até com dupla honra. E a honra aí não significa duplo aplauso, é dobro de paga mesmo. Todo trabalhador é digno do seu salário, ele dizia. Outro exemplo, Lucas, o autor do Evangelho, que leva o seu nome, é autor também do livro de Atos. Ele era médico. Nós não sabemos exatamente como é que ele se dividia entre a medicina e a missão. Eu, para mim, tenho a suspeita de que por certo tempo ele deve ter se dedicado mais à missão do que à medicina. Mas, de fato, a Bíblia não diz isso. Nós não sabemos como é que ele se sustentava e a si mesmo, a sua provável família. Não sabemos. O fato é que nos tempos da igreja primitiva, o evangelho era realmente missão. Era coisa literalmente para maluco por Cristo. Efetivamente para gente chamada por Ele para fazer o que fazia. Já hoje em dia é triste ver que o evangelho virou negócio, virou empreendimento, virou business. Muitas são as piadinhas, inclusive. Quem almeja o pastorado, excelente emprego almeja. Pequenas igrejas, grandes negócios. Olha esse fulano, pastor, essa aqui é a sua esposa, médica. E a outra pessoa diz, então só ela trabalha em casa? Tente pedir um financiamento no banco, declarando-se pastor, para ver se você consegue. Brincadeiras, provocações, meias-verdades, preconceitos, estamos cheios, dentro e fora da igreja. Dentro de um ambiente tão desgastado, nós vemos também muitos sendo levantados por Deus para fazerem a sua parte da missão, sem que sejam pesados, sem que pesem no budget, sem que carreguem inclusive o peso de serem prestadores de serviço para os seus contratantes. E fazendo isso, percam parte de sua independência de ação, seja pastoral, seja profética. Nós vivemos em tempos em que há aproveitadores, de um lado, aproveitadores mesmo. Os aproveitadores, via de regra, são gente remunerada e bem remunerada, que diz que só aqueles que frequentaram o seminário, e ainda dentre esses, aqueles que são seus amigos, só esse pessoal é digno de salário. Aos demais vale a regra do de graça recebestes, de graça dai. Será que não há gente competente, séria, que mereça ser remunerada, ainda que parcialmente, pelas nossas atuais superestruturas, máquinas da fé eclesiásticas, pelo trabalho que prestam ao reino? Mas nós também vivemos tempos em que há contratantes de serviço, gente que determina o que e como deseja ouvir, que tipo de assunto se pode abordar e que tipo de assunto nem pensar. Gente que adota a linha do já que pago bem, eu quero um bom serviço. Triste, né? Será que não é hora da força leiga mostrar aqui seu valor e a sua independência em fazer diferença? Não é hora da turma que se vira sozinha assumir o seu papel? Qual é a sua experiência? Qual é a sua vivência? Qual é a sua preferência?
Qual é a sua visão